Olá, querido. Que bom que você está aqui comigo mais uma vez. Nós estaremos compartilhando da escola bíblica que a gente está realizando na 64ª Igreja do Evangelho Quadrangular do Ministério Pastor Luiz, ali na rua Tocantins, número 7, em Almirante Tamandaré, Jardim Amazonas. Nós temos começado já há alguns dias a esse trabalho de ensino da Palavra de Deus. De repente você tem desejo de conhecer um pouco mais. Nós vamos estar falando hoje do tema principal: Jesus, o Mestre por excelência. Por quê? Em Mateus 7, 28 e 29, diz lá na Palavra de Deus que Jesus ensinava com autoridade. Sabe por quê, querido? Porque ele tinha conhecimento de causa. Ele ensinava aquilo que ele vivia. Por exemplo, o mestre de lutas marciais, ele ensina aquilo que ele faz. Ele adquire a sua faixa, ele é um líder, ele adquire uma posição e ele ensina aquilo que ele faz. Ele não pode ensinar luta se ele não sabe lutar. A diferença de um professor de química, de física, ele ensina química, física, mas ele não faz testes de química, de física, ele não vive da química e da física. Ele não vive daquilo que ele leciona. É diferente. Jesus é o mestre por excelência porque Jesus vivia a realidade e conhecia as essências de todas as coisas. Por exemplo, o hipócrita, uma pessoa hipócrita, que era o doutor da lei da época, falava assim: faça o que eu mando, não o que eu faço. Não é assim que funciona, querido. Na vida, nós, claro, muitas coisas a gente não consegue ainda viver na plenitude. Mas é importante, é necessário que eu tente viver, que eu lute para viver aquilo que eu ensino aos outros. Que autoridade eu vou ter? Se eu ensino aquilo que eu não vivo, que autoridade eu vou ter? Então, querido, é mesmo o exemplo que a gente tem quando Jesus diz assim, da Boa Nova, que o Evangelho que ele trouxe, experimental. Não tem como eu experimentar aquilo que Jesus trouxe para mim, ver, confirmar aquilo que Jesus trouxe para mim, se eu não colocar em prática, se eu não obedecer, se eu não olhar os seus ensinamentos, se eu não procurar, olhando para Jesus, para o seu exemplo, a forma como que ele se comportava, ver, de fato, será que é verdade? Você e eu poderemos ver se é verdade quando nós colocarmos em nossa vida esses ensinamentos. Por esse motivo nós devemos dar ouvidos ao Mestre dos Mestres. Ele conhece a tua essência, ele ama você, ele quer mudar o teu viver. Então, nesse trabalhar que nós estaremos fazendo, eu quero que você preste atenção. Logo nós estaremos de volta com uma nova aula da Escola Bíblica. Ok? Um abraço. Que o grande amor de Deus, que a graça de Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça na sua vida para sempre. Amém? Deus te abençoe. Você e sua família.